Bom dia, meus amigos, bem-vindos ao canal Educação em Saúde para falar de viroses. Hoje nós chegamos ao capítulo das complicações das viroses. Então, como a maioria, são sintomas brandos, que não trazem as maiores consequências, são tratados com muita hidratação, repouso e sintomáticos. Mas existem os casos mais graves, como eu já falei, que são de difícil diagnóstico por N fatores, como dificuldade de acesso aos kits, dificuldade mesmo de isolamento do vírus, e mesmo a instituição terapêutica é bastante complicada, nem sempre temos o remédio certo para a virose certa. Muito bem. Além do que, muitos antivirais, eles têm efeitos colaterais. Então, uma das complicações das viroses são a dificuldade de instituição terapêutica, que pode agravar o quadro, os efeitos colaterais dos medicamentos antivirais e mesmo a mutação viral, que requer a instituição de novos medicamentos e assim uma adequação do acompanhamento terapêutico. Alguns vírus produzem complicações por si só. Por exemplo, o vírus da rubéola, ele pode ocasionar abortamento da gestante, abortamento do feto e mesmo malformações fetais. O Zika vírus também produz casos de microcefalia em gestantes. Agora, outra complicação pode ser a infecção latente dos vírus, como é o caso do herpes vírus, Epstein-Barr, herpes vírus simples e outros. A reativação, então a infecção fica latente, o vírus não sai do corpo e eventualmente, conforme a imunidade do paciente, ele volta a se manifestar. Podem também se tornar crônicos. A cronicidade é uma das outras complicações das viroses. O vírus, por exemplo, HIV, ele causa uma imunodeficiência e favorece o aparecimento de infecções oportunistas. Hoje, com o tratamento, já está bem mais tranquilo o acompanhamento desses casos. A infecção persistente, no caso do vírus da hepatite B e da hepatite C. Ou mesmo os vírus podem complicar e causar a morte, como o caso do ebola vírus e do vírus da raiva. Então, é uma das complicações também o óbito dos pacientes, a letalidade. Outros vírus têm predileções pelo sistema neurológico, tropismo neurológico. No caso, por exemplo, o vírus do West Nile, vírus do oeste do Nilo, pode causar encefalite, paralisia. Outros, como sarampo, podem causar surdez. E ainda, o vírus algumas cepas virais, por exemplo, dengue, e zika vírus, podem causar a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença neuropática. E mesmo uma das complicações é o câncer, ou seja, o vírus induz mutações nas células do hospedeiro ou do paciente, né? Causando, por exemplo, o herpes vírus, linfoma de células B, o sarcoma de Kaposi e outros vírus. Então, a cada dia a virologia evolui, descobre novos métodos, mas é um terreno bastante difícil e árduo de percorrer, porque esse danadinho de vírus, cada hora ele se manifesta de um jeito. E como se não bastasse, sofre mutações e deixam os cientistas bastante malucos. Muito bem, foi para pincelar as complicações, existem muitas outras.
E se você gosta desse assunto, se inscreva no canal. E se gostou desse vídeo, dê o seu like ou o seu dislike. Aceitamos as sugestões e compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo.